Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo e nós vamos falar sobre Deus. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a melhor vingança que uma pessoa pode fazer pela outra. Vou aqui fazer um papel de uma pessoa que ensina você a se vingar de outro, mas de uma maneira positiva. Então, o tema é perdão, a melhor vingança. Se você pensou que era outra coisa, você está redondamente enganado. Mas antes de nós começarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir a você que curtisse, comentasse, compartilhasse. E você que não é, se inscreva no canal, aperte aí, deixe ativado o sino de notificação para receber novos vídeos semanais. Vamos lá então, sem perda de tempo, direto ao ponto, direto e reto. Em Gênesis capítulo 45, ainda é sobre a história, nós estamos falando acho que já 4 vídeos em Gênesis, se não me falha a memória. A história fascinante de José. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Gênesis 45, a partir do versículo de número 4. Eu vou ler com vocês e nós vamos entrar já no tema principal, no foco do vídeo. Diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele, e então ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Somente esses 2 versículos, o 4 e o versículo 5, para nós darmos início àquilo que nós iremos falar. Como eu disse, que o perdão é a melhor vingança. Vamos primeiro entender por que o perdão é a melhor vingança. Pois se você colocasse numa situação em que foi, de um certo modo, ou traído, ou agredido, ou abusado, não interessa a situação em si. Quando você perdoa o seu agressor, a pessoa que lhe caluniou, enfim, a pessoa que lhe trouxe algum tipo de mal, e quando ele percebe e olha nos seus olhos e vê que realmente você está o perdoando de coração, aquilo se torna intragável para ele. Aquilo, ele não consegue aceitar como você deu a volta por cima. Aquilo se torna angustiante para ele, pois ele fez de tudo para que sua vida desse errado. Ele fez de tudo para que você perecesse. E quando de repente ele vê você cara a cara e você gratuitamente distribui a ele o seu perdão, aquilo é como um tapa no rosto. É como eu posso aqui dizer, aquilo é como se você esfregasse a cara dele no mau caratismo que ele cometeu para contigo. Isso é o perdão. Ele se torna intragável. E por quê? E para que uma vingança melhor do que essa? Isso é, de um certo modo, vingativo, mas é de um certo modo vingativo para o bem para você. Lembrando que você não deve dar este perdão, perdoar a pessoa, simplesmente pelo fato que ela perceba que você realmente é uma boa pessoa, um bom cristão, e de fato perdoa as pessoas. Não, tem que ser um perdão de coração, aquele perdão que alivia a sua alma, e é o que nós vamos descrever mais para frente
neste vídeo. Isso também não quer dizer que você vai voltar a ser o mesmo trouxa, o mesmo besta. Porque perdão não tem nada a ver com ser trouxa, com ser besta. Não tem nada a ver. Perdão é uma questão muito mais espiritual do que uma questão ética e moral. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Pois até mesmo existem situações, em alguns casos, que você deve perdoá-lo, porém, isso não quer dizer que você continue mantendo o contato, principalmente se foi uma agressão, ou se foi um abuso, ou se foi uma traição. Isso não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perdoar não quer dizer necessariamente que você volte a conviver com aquela pessoa que lhe fez um mal. Até mesmo porque, quando você perdoa uma pessoa, isso não está lhe dando uma garantia de que não vai acontecer de novo. Em que ele não vai lhe atrair de novo, que ele não vai lhe agredir de novo, que ele não vai abusar de você de novo. Isso não é uma garantia. Então, há casos em que é necessário que você mantenha a distância. Porém, o perdoe, mas é necessário manter a distância. Há casos e há casos. Então, cabe a você fazer uma retrospectiva de que caso você está falando ou vivenciando para que você tome as decisões corretas. Entendeu? Vamos lá então. O perdão ele serve para compreender o propósito de Deus. É um dos primeiros passos para que serve o perdão. E nesse primeiro passo, eu só vou falar apenas em dois aspectos. O aspecto coletivo e o aspecto pessoal. Eu botei aqui, um é coletivo e dois é pessoal, mas não necessariamente nessa mesma ordem. Eu aqui apenas botei no papel para não esquecer do assunto. Vamos lá então. Como eu ia dizendo, ele serve para compreender o propósito de Deus. Para isso é que serve o perdão. Para que você compreenda realmente aquilo que Deus quer que você seja aqui na terra enquanto um ser vivente. Enquanto você está palmeando aqui a terra, você compreenda qual é o propósito de Deus na sua vida. E o primeiro aspecto, nós já vamos, sem perda de tempo, entrar, porque eu gosto de ser muito objetivo. Lembrando a você que está começando agora no vídeo, estamos em Gênesis 45, e do versículo 4 e o versículo 5. Não vou ler a história toda, porque você tem uma Bíblia em casa, eu acredito eu que tenha uma Bíblia em casa. Se não tem, pesquise no Google que você vai ver. Então, não se faz necessário fazer a leitura para que você compreenda o assunto. Peguei apenas 2 versículos e com tempo melhor você lê, mas por enquanto preste atenção aqui naquilo que falo para você. E se tratando aqui, neste caso, nesta ocasião, o perdão ele traz aqui num sentido de coletivo. Como eu disse, para compreender o propósito de Deus. Quando José se declara para seus irmãos que ele era José, e eles ficam assustados e acredito que até temerosos, porque agora José realmente está no status de que ele pode fazer o que ele quiser conosco. Mas José, ele disse no versículo 5 agora que porque ele entendeu que Deus trouxe ele até lá para a conservação da vida. Ele entendeu para que servia a traição que ele sofreu. Ele compreendeu muito bem, foi para a conservação da vida. Agora aqui eu fico cá com os meus botões pensando, será que José teve esta compreensão? E eu vou dizer pelos motivos pela qual eu acredito que de repente José teve logo essa compreensão. Por quê? Vamos lá. Será que foi na casa de Potifar? Por que eu digo isso? Porque enquanto ele estava com Potifar, ele era ali, vamos dizer, um mordomo-mor. Ele tinha chaves de tudo, ele fazia tudo. Ele tinha livre acesso para tudo, para o campo, para o gado de Potifar. Isso quer dizer que
Vamos aqui usar um raciocínio lógico. Isso quer dizer que ele estava livre, ele poderia fugir a hora que ele quisesse. Como ele tinha acesso aos celeiros de Potifar, ao gado, aos servos, aos animais, ele sabia o caminho de voltar, ou se não soubesse, perguntava. Ele poderia muito bem ter fugido de lá. Por isso eu acredito fortemente que ele logo, de primeiro início, acho que não, mas logo ele começou a compreender quais eram os planos de Deus. Ele não sabia ainda, mas ele entendeu que havia um projeto de Deus, havia um propósito. E ele botou no seu coração que Potifar, ele seria o melhor escravo que Potifar teve. Mesmo na sua adversidade, ele conseguiu ser o melhor, dar o melhor de si. Por quê? Primeiro, ele era pautado nos ensinamentos do seu bisavô, do seu avô e do seu pai, que falavam sobre o Todo-Poderoso, dos milagres feitos no Monte Sinai, como tirou o seu bisavô da sua terra e trouxe, e ali ele se encontrava uma grande promessa do seu avô, que foi amarrado em cima de algumas pedras de um altar, que, desculpa, que Deus o livrou pessoalmente da morte, de seu pai, que ao se deitar no deserto com uma pedra debaixo da cabeça, viu uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Ele tinha todos esses ensinamentos. Isso não era oculto a ele de maneira alguma. Se isso eu falo para você aqui numa visão particular. Se por acaso Deus não houvesse revelado a ele que haveria um propósito maior, para que ele tivesse uma certeza, porém, já pelos ensinamentos que ele tinha das escrituras, como eu falo, as escrituras, porque não havia as escrituras, mas ele sabia oralmente das promessas de Deus para com o seu povo. Então ele sabia que haveria um grande livramento, seja partisse de como fosse. Ele ainda não teria noção da gravidade que ia acontecer na terra do Egito e na sua circunvizinhança por aqueles tempos. Ele não tinha essa noção, mas ele estava lá. Talvez ele deveria ter, ali de um certo modo, uma compreensão de que iria acontecer algo em que fosse necessário que ele estivesse ali. Quando ele recebe o primeiro golpe, que foi ser acusado de tentar abusar da mulher de Potifar. Ele vai para a prisão. De novo, ele está ali e ele se torna o melhor prisioneiro que ali está, vamos dizer assim, e passa a ser o segundo carcereiro. E as chaves da cadeia estão nas suas mãos. De preso, ele passa a ter a chave da cadeia e ali ele alimentava os presos, dava água aos presos. Então, novamente, use a lógica. Ele poderia muito bem ter fugido, não com a mesma facilidade como ele estava na casa de Potifar, mas ele teria a chance de ter fugido. Mas como a pessoa entende o propósito de Deus, ela permanece firme na sua aprovação, porque ela sabe que haverá algo grandioso. Mas e como eu sei que a aprovação que eu estou passando é da parte de Deus ou não? Aí está um grande X da questão. Como saberei que aquilo que estou passando é uma aprovação de Deus ou não? É porque mesmo você estando numa situação, Deus ainda concede a você provisões para que você se mantenha naquela provação. Deus vai lhe prover capacidade, Deus vai lhe prover atitude, Deus vai lhe prover clareza e entendimento de que se você está passando por uma aprovação da parte dele, você vai ter suas provisões, você vai estar lá para o propósito maior, mas você vai ter as suas provisões. Mas, meu amigo, se você estiver apenas colhendo o que você plantou, sinto muito lhe informar que poderia ter sido outro, mas coube a mim lhe trazer essa informação. Você vai padecer
de um certo modo, algum tipo de dificuldade ou necessidade. Isso é óbvio, pois não é uma provisão de Deus, e sim é uma consequência daquilo que você mesmo procurou. Mas mesmo assim, se você clamar a Deus, olha como Deus sempre dá um escape para seus filhos. Mesmo assim, se você clamar a Deus, Ele lhe provê, para que você não pereça por completo. Mas essa é uma das características. E o tempo se passa. E na Bíblia Sagrada está escrito a história do que se aconteceu. E nesse contexto do que se aconteceu, veio a fome, no qual você sabe muito bem, está ali, no qual já foi cantado muitas vezes por alguns cantores, ou até mesmo você viu alguns ministradores falar a respeito disso. Ali está o que Deus haveria de prover. Ele talvez neste exato momento, não posso dizer que no momento da fartura, mas quando a fome em si começou a apertar no segundo ano, veja bem que no primeiro ano, assim eu faço uma base, isso já é um entendimento meu, ainda dava para escapar, mas no segundo ano não teve jeito para Jacó, ele teve que ir atrás de alimento, porque já estava demais, o alimento já estava escasso, então ele teve que ir atrás. E ali acontece todo aquele enredo que nós já falamos em alguns vídeos, todo aquele enredo, e ele disse, olha, não se pese aos vossos olhos o que vocês fizeram comigo. Porque você observa aqui que como ele havia perdoado verdadeiramente os seus irmãos, ele diz que ele não, de maneira alguma, ele atribui a sua ida lá aos seus irmãos, ele só, Deus me trouxe aqui para a conservação da vida. Isso quer dizer entendimento do propósito de Deus. Mesmo seja em qualquer circunstância, o entendimento daquilo que Deus quer. Isto é o verdadeiro perdão. É entender que mesmo que por mais desumano e grotesco que uma pessoa faça com você, aquilo vai servir, como eu disse, o primeiro aspecto, num aspecto coletivo, o aspecto coletivo seria, ou seria não, melhor dizendo, para benefício de outros. Isto é o aspecto coletivo do perdão. Você perdoar para benefício de outros, para que outros possam se beneficiar das dificuldades e provas que você passou ou está passando até o presente momento. Não é uma coisa para que você se resguarde e se refreie, e quando você tocar no assunto, você esteja sempre no instinto de se defender e atacar, se defender e atacar. Não. Aqui ele está dizendo que só foi permitido por Deus os seus irmãos lhe venderem porque havia um propósito maior. Deus queria ele naquele local, então naquela ocasião seria necessário aquilo. Ele disse, ó, Deus me trouxe aqui para a conservação da vida. Havia um propósito maior. Quando eu tenho uma mesquinha, nem sei como é que diz essa palavra, quando eu sou mesquinho ao suficiente de que quando eu estou no propósito de Deus e passo por algumas provas e algumas tribulações, e como dizes em alguns hinos por aí que eu acho ruins demais, pensa nos hinos que eu não dou o mínimo valor, aqueles hinos aqueles louvores que trazem apologia à vingança, dizendo que você está passando por uma grande prova, uma grande luta, mas todos irão ver a sua vitória e irão te aplaudir de pé. Terão que marcar uma agenda para falar com você. Não que isso não possa acontecer, sim, pode,
mas o motivo de você perdoar aqueles que lhe fez mal é para um bem coletivo. Não é somente para o seu bem, é para um bem coletivo. Porque os mesmos que tentaram contra a sua vida, o seu ministério, contra a tua família, como eu já disse, quando você delibera este perdão realmente de coração, isso se torna intragável para ele. Porque ele vê que os seus esforços em te deixar para baixo foram inúteis. Então é desnecessário, já que uma vez você perdoou, é desnecessário lançar isso em rosto. Quem quer que seja. É desnecessário. Se você assim o faz, então o seu perdão é somente para preencher o teu ego, para que as pessoas vejam que você realmente é um fiel homem de Deus, uma mulher de Deus. E se é sobre esse propósito, isso é egoísmo. E se é egoísmo, é pecado. E se é pecado, te distancia de Deus. E se distancia de Deus, automaticamente esqueça da salvação, meu amado. É essa a ligação do perdão. A ligação do perdão é, como eu já disse, reitero, repito, não é para que você seja o bonzinho, seja trouxa mais uma vez de cair na lábia e na conversa. Não. Até mesmo, estou repetindo, porque até mesmo o perdão não é garantia que não vá acontecer de novo. Em alguns casos, é necessário que você se distancie, mas que você o perdoe. Porque você tem que perdoar. Isso está no segundo aspecto, já no aspecto pessoal. E isso nós vamos ver logo mais. Mas vamos entender aqui o aspecto coletivo. As pessoas precisam de alguém que tenha uma estrutura que possa ajudar ela em qualquer área da vida, seja emocional, seja familiar, seja profissional, alguém que tenha experiência suficiente que possa lhe dar alguns conselhos. E se você está nesta caminhada, que passou por alguns perrengues, vamos dizer assim, alguns perrengues na vida, e de repente Deus abençoou você, é para que você compreenda que quando você perdoa aquele que tentou contra você, contra a sua integridade, contra o seu caráter, contra o seu psicológico, o seu emocional, ou até mesmo contra a sua segurança física, para que você possa contribuir e ajudar outras pessoas que estão passando ou passarão por situação semelhante à sua. É para a preservação da vida que Deus escolheu você para esse caminho. É para a preservação da vida que você está passando por essa situação. É para preservar a vida, não só a sua, mas de muitas nações, de muitas pessoas, de muitas famílias. Muitas pessoas que irão necessitar daquilo que você fala para elas. É para a conservação da vida. Foi para isso que Deus permitiu. Ou melhor, por que não dizer, foi para isso que Deus, de maneira oculta, ordenou que os irmãos de José o vendessem para o Egito. Vamos aqui trazer as claras e dizer, por que não? Não só uma permissão, mas Deus ordena que seus irmãos o vendam, pois ele precisava de alguém de caráter lá. Ele precisava de alguém que se dedicava nas escrituras sagradas. Pois Jacó, como o texto diz que Jacó amava mais José do que os seus outros irmãos, isso quer dizer claramente que ele passava mais tempo com José ensinando, mas isso é um outro assunto, mas rapidamente aqui vamos dar uma pequena palha, mas isso é um outro tema, um outro assunto, quem sabe até um outro vídeo. Quando diz que Jacó amava mais o seu filho José, é porque Jacó estava ensinando para José, pois no entendimento de Jacó, José seria o sucessor. E como sucessor e primogênito, José seria responsável por oferecer sacrifícios a Deus e orientar os seus irmãos aos caminhos de Deus. Por isso, então, se você, veja bem, aqui eu pego em outro ponto. Porque José
Porque José estava estruturado nas escrituras sagradas. E para que não haja confusão, quando me refiro às escrituras sagradas, é os ensinamentos que Jacó aprendeu de Isaac, que aprendeu de Abraão, que foi ensinado por Deus. Como eles não tinham nada escrito, eram falados-se oralmente, de pessoa para pessoa. Então, José não tinha um rolo para levar dentro de uma sacola para ir para o campo, não. Então, ele precisava ter muito tempo para estar com Jacó, muito tempo livre para estar com Jacó. Talvez esse seja quem sabe, até lhe dê uma luz a você que é um pregador abençoado por Deus. Quem sabe esse foi até um dos motivos por Jacó estar sempre mais com José, porque tem detalhes. Hoje nós temos a Bíblia em mãos, podemos ler em qualquer lugar, temos no celular, mas tem detalhes como naquela época nós não tínhamos essa comodidade, e não tínhamos essa tecnologia, então era oralmente, então era necessário mais tempo de conversa e de ensino. E por isso José foi escolhido por Deus. Ele tinha esta capacidade, pois foi ensinado pelo seu pai, pelo seu avô, foi ensinado por eles. Então ele era mais do que capaz de passar por aquela prova. Ele era mais do que capaz de entender o propósito e os desígnios de Deus. Por isso me entristece e eu fico um pouco aborrecido quando nós temos as escrituras sagradas em nossas mãos e acontece algum advento ao contrário em nossas vidas, nós nos queixamos e nos lamentamos. Ora, se a palavra de Deus está conosco a todos os momentos, é somente nós a lermos e entendemos que existe um propósito da parte de Deus naquilo que nós passamos, pois está escrito: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, 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 sem exceção. É um propósito. Ou para que você para te amadurecer espiritualmente, lhe trazendo lições da caminhada, ou para que você passe adiante como um coletivo, para que as pessoas entendam que estando ao lado de Deus ainda é a melhor opção. Não vamos nos estender muito, mas vamos partir para o segundo aspecto, pois o tempo voa. Segundo aspecto, rapidamente, é um aspecto pessoal. E nesse aspecto pessoal, nesse aspecto pessoal, tem 2 pontos. Primeiro ponto, o perdão ele lhe traz a paz com Deus. Exatamente o que você ouviu desse amigo que vos fala. O perdão vai lhe trazer novamente a paz com Deus. Pois está escrito, eu só esqueci de... Mas eu creio que você sabe mais que eu, e você vai achar rapidamente, você já tem decorado. Mas acho que isso não me falha a memória, era o Pai Nosso, que diz que como você perdoa, você será perdoado. Eu acho que é o Pai Nosso. Vamos ver. Pai Nosso que está no céu, santificado, Pai Nosso. Como você perdoa, você será perdoado. Da mesma maneira, do mesmo modo, de igual forma, você será perdoado. Quando você perdoa, como já estamos falando de inícios, como você perdoa de coração mesmo, você tem de Deus o perdão. Você tem de Deus o perdão, é aquilo que você precisa para que você tenha uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida próspera diante de Deus. Você tem paz com Ele. E se você tem paz com Deus, você tem tudo da parte de Deus para te abençoar poderosamente. E o segundo ponto do aspecto pessoal é paz consigo mesmo. Pois é isso que nós procuramos todos os dias de nossa vida. A verdadeira paz com nós mesmos. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade, aquela
Felicidade realmente duradoura, de verdade. Não aquela momentânea, não aquela paz, aquele prazer que vai passar daqui um dia ou dois, alguns minutos ou momentos. Não, mas uma paz consigo mesmo. É uma paz onde você está 24 horas tranquilo, pois nada pesa em sua consciência, pois você está em paz consigo mesmo. E isto é o poder do perdão que traz para nós. É somente através do perdão que nós conseguimos este feito. É através do perdão que nós conseguimos esta dádiva da parte do Todo-Poderoso. Paz com nós mesmos. Pois um dos maiores males do século, que eu acho que acomete a todos nós, é a depressão, a ansiedade. Pois, como eu já disse de início, no vídeo anterior, espero que você vá lá na playlist lá e veja sobre o princípio da depressão e você entenda que ele é extremamente espiritual. O princípio, entenda, lá eu explico direitinho. E um dos passos para que você não caia nesses males, que é a depressão, é você ter paz consigo mesmo. Sua consciência limpa, sua consciência tranquila, pois uma vez que você tendo esta paz emocional, você não se tornará ansioso, e nem muito menos depressivo. E eu espero ter lhe ajudado, e que Deus abençoe a você e a toda a sua família. E pela misericórdia de Deus, eu quero tomar aqui como base, se Deus assim permitir e for da vontade dele, todos os nossos vídeos nós iremos encerrar com a mesma bênção arônica da Bíblia Sagrada, de Números capítulo 6, versículo 24 e até o 26. Ela está escrita em hebraico, mas é claro, eu vou lhe trazer a tradução. Como já disse, eu leio. Eu consigo, se eu pegar algum texto, até mesmo uma Bíblia em original, em hebraico, eu consigo lê-la, mas eu não sei muitas palavras. Eu tenho algumas anotadas, mas eu estou me alfabetizando e consigo ler algumas coisas. Melhor, eu consigo ler todo o texto, não leio fluentemente, igual eu leio em português, é claro, mas eu consigo ler, mas algumas palavras ainda não sei, estou procurando, mas Deus está nos abençoando. Vamos lá para a bênção de Deus. E se você tem fé, se você crê que você pode ser abençoado com essa bênção, recite comigo, pelo poder do Deus vivo, que nós seremos abençoados juntos. Diz assim: Yevarechecha Adonai Veishmerecha Yaer Adonai Panar Elecha Veiruchecha Issa Adonai Panar Elecha Veiesem Ler Shalom. A tradução: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o seu rosto e te dê paz. Muito obrigado. Espero você no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.